No dia 4 de dezembro de 1872, em meio ao Atlântico Norte, um navio foi avistado à distância. Ele não estava afundando. Não havia sinais de incêndio. Nenhum pedido de socorro ecoava no horizonte. Apenas seguia à deriva, silencioso, como se tivesse sido abandonado pelo mundo. Seu nome era Mary Celeste, e o que foi encontrado a bordo se tornaria um dos maiores mistérios da história marítima. A embarcação parecia funcional. Parte das velas permanecia aberta, mas desalinhada. O leme não estava travado corretamente. Nenhuma movimentação humana podia ser vista no convés. Nenhum sinal de vida. Apenas o som do vento e das ondas quebrando contra o casco. Outro navio mercante que cruzava aquela rota comercial decidiu se aproximar. A tripulação observava com desconfiança. Um navio à deriva no meio do Atlântico nunca é um bom sinal. Algo estava errado. Quando finalmente embarcaram para investigar, descobriram algo ainda mais perturbador. O navio estava completamente vazio. Nenhum tripulante, nenhum capitão, nenhuma criança. Apenas silêncio. O Mary Celeste havia partido semanas antes do porto de Nova York com destino à Itália. Era uma viagem comercial comum para a época. A carga transportada era composta por 1.701 barris de álcool industrial, material altamente inflamável. A bordo estavam 10 pessoas: o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua filha pequena Sofia e 7 tripulantes experientes. Não havia registros de conflitos, nenhuma tensão conhecida, nada indicava instabilidade. O capitão Briggs era conhecido por sua disciplina e prudência. Não era um homem impulsivo. Tinha reputação sólida e experiência em travessias longas. Abandonar um navio seria sua última opção. Mas o bote salva-vidas não estava mais preso à embarcação. Isso indicava algo importante. Eles não desapareceram repentinamente. Eles saíram do navio. No interior do navio, a cena parecia congelada no tempo. As cabines estavam organizadas. Pertences pessoais permaneciam em seus lugares. Documentos importantes estavam guardados. A cozinha apresentava sinais de uso recente. Havia comida estocada. Nada indicava luta. Nada sugeria invasão. Nenhuma marca de violência visível. Porém, 2 elementos estavam ausentes. O sextante e o cronômetro marítimo do capitão não estavam a bordo. Instrumentos essenciais para a navegação haviam sido levados. Isso sugere uma decisão deliberada. Eles saíram planejando sobreviver. Mas sobreviver do quê? Entre os 1.701 barris de álcool transportados, alguns apresentavam sinais de vazamento. O material era altamente volátil. Vapores poderiam se acumular no porão sem serem visíveis. Imagine um estrondo vindo de baixo. Um som seco. O chão vibrando levemente sob os pés. Nenhuma chama aparente, mas a sensação de que algo pode explodir a qualquer momento. Uma explosão de pressão poderia ocorrer e se dissipar rapidamente, sem deixar marcas de incêndio significativas. Apenas barulho e medo. Se você fosse responsável por 10 vidas, incluindo sua família, esperaria para confirmar o perigo? Ou ordenaria evacuação imediata? Depois do possível estrondo vindo do porão, o clima no convés já não seria o mesmo. O vento continuava soprando, mas agora parecia mais frio. O mar ainda se movia, mas cada estalo da madeira soava diferente. Olhares eram trocados em silêncio. Homens acostumados ao perigo começavam a perceber que algo estava fora do controle. O capitão conhecia a natureza da carga que transportava. Sabia que vapores inflamáveis poderiam se acumular sem aviso. Talvez aquele som tivesse sido apenas pressão se dissipando. Talvez não. O problema é que no mar, esperar confirmação pode significar agir tarde demais. Imagine a responsabilidade pesando nos ombros dele. 10 vidas sob seu comando. Sua esposa, sua filha pequena. Permanecer ali significava confiar que o perigo não era real. Mas e se fosse? E se o próximo ruído fosse o último aviso antes de algo irreversível? Talvez naquele momento a decisão tenha sido tomada não por pânico, mas por prudência. Preparar o bote. Afastar-se temporariamente. Observar de uma distância segura. Retornar quando o risco tivesse passado.
Um plano simples, racional. Mas o oceano raramente permite segundas chances. O bote começa a descer lentamente. Cordas rangem sob tensão. Cada metro percorrido representa um afastamento do que até então era segurança. O navio ainda está ali, sólido, imponente. Mas a dúvida já se instalou. E quando a dúvida entra no comando, a lógica passa a dividir espaço com o medo. Não parece uma fuga desesperada. Não há correria visível. Não há gritos. Parece um procedimento calculado, como se estivessem apenas tomando uma medida preventiva. A ideia talvez fosse simples: afastar-se alguns metros, observar e retornar assim que o perigo deixasse de existir. Mas o oceano não é um ambiente estático. Correntes invisíveis movem embarcações lentamente. Uma mudança de vento pode aumentar a distância em questão de minutos. Um cabo mal preso pode se soltar. Pequenos fatores, quase insignificantes, podem transformar um afastamento temporário em separação definitiva. E então, quando o bote finalmente toca a água, algo muda. A escala da situação se revela. O navio parece maior, mais distante, mais difícil de alcançar. E talvez, naquele instante, sem que percebessem, a decisão já tivesse se tornado irreversível. O bote começa a se afastar lentamente. No início, a distância parece pequena. O navio ainda está próximo, imponente, visível em cada detalhe. A ideia de retornar parece simples. Bastaria ajustar a direção e remar de volta. Nada indica, naquele momento, que aquela separação seria permanente. Mas o oceano nunca permanece igual por muito tempo. Uma rajada de vento pode alterar a trajetória. Uma corrente pode puxar silenciosamente para outra direção. A cada minuto, o navio parece um pouco menor. A cada onda, o retorno se torna ligeiramente mais difícil. Talvez tenham tentado manter o bote alinhado ao casco. Talvez tenham amarrado uma corda longa, acreditando que seria suficiente para impedir o afastamento definitivo. Mas cordas podem arrebentar. Nós podem falhar. E quando isso acontece, não há segunda tentativa. Em poucos instantes, a escala da situação muda completamente. O navio já não parece tão acessível. O mar parece maior. O silêncio mais pesado. E o que começou como uma decisão prudente começa a se transformar em algo muito mais grave. Agora imagine o silêncio longe do navio. Apenas água em todas as direções. Nenhuma estrutura sólida. Nenhum ponto fixo de referência. O oceano não oferece abrigo, nem orientação clara. Ele apenas se estende, indiferente, até onde a vista alcança. A princípio, a intenção poderia ser simples: manter distância segura por alguns minutos, observar o navio, esperar. Mas o tempo no mar é diferente. Minutos parecem mais longos. Decisões tomadas sob tensão começam a ser questionadas. Sem instrumentos completos de navegação, cada mudança de vento altera o destino. A corrente pode puxar lentamente, quase sem que se perceba. Quando alguém finalmente olha para trás, o navio talvez já não esteja tão visível quanto antes. E então surge a percepção mais assustadora. Não é o perigo imediato que ameaça, é a distância, a incapacidade de voltar, o entendimento gradual de que o ponto de segurança pode ter ficado para trás, para sempre. Dias depois, o navio ainda navegava sozinho, intacto, silencioso. A carga permanecia a bordo. Os pertences pessoais continuavam em seus lugares. Nada indicava luta, nada sugeria violência, apenas ausência humana. Um cenário que parecia impossível de explicar com lógica simples. Se a hipótese dos vapores estiver correta, então o abandono foi uma decisão preventiva que deu errado. Um erro de cálculo. Um afastamento temporário que se tornou permanente por força do vento e das correntes. Uma tragédia causada não por explosão, mas por excesso de cautela. Mas outras teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns sugeriram ataque pirata. Porém, nada foi saqueado. Outros falaram em motim. No entanto, não havia sinais de conflito interno. Cada nova explicação parecia resolver um ponto e criar outro problema. Há quem fale em fenômenos naturais raros. Trombas d'água, ondas anômalas, mudanças súbitas de pressão atmosférica.
Eventos que poderiam assustar a tripulação o suficiente para forçar evacuação imediata. Porém, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Com o passar das décadas, o caso se transformou em lenda. Cada geração adicionou sua própria teoria. Algumas racionais, outras fantasiosas, desde conspirações até explicações sobrenaturais. Mas nenhuma prova definitiva jamais foi apresentada. O que torna esse caso tão perturbador não é a violência, é a ausência dela. Não houve destroços, não houve corpos, não houve bilhetes de despedida. Apenas um navio funcional, cruzando o oceano como se aguardasse o retorno de seus próprios tripulantes. Talvez a explicação mais simples seja a mais provável. Um erro humano. Uma decisão tomada sob pressão. Uma combinação de fatores naturais. No mar, pequenas escolhas podem gerar consequências irreversíveis. E é isso que torna a história tão inquietante. Porque no fim, o navio continuou. O oceano continuou. O mundo continuou. Apenas aquelas 10 vidas desapareceram. E o silêncio que ficou ainda ecoa.